Menina, esse ar-condicionado vai deixando a gente com a boca seca, com a garganta seca. Vamos começar, vou começar, vou aguardando aqui a doutora Alessandra tá, a galera que já tá informada qual é o horário que começa as nossas lives aqui. Às 19 horas a gente começa assim, ó, em ponto. Porque a gente é organizado, então a gente também é pontual, não é, gente? Então vamos começar. Pessoal, estamos começando um projeto super legal, super audacioso aqui deste canal, desta página, que é o de fazer entrevistas com convidados extremamente autoridade aí nas suas áreas, certo? E nós vamos iniciar hoje esse ciclo de entrevistas com esses profissionais, tá? Hoje a gente vai receber uma grande amiga minha, uma pessoa maravilhosa, autoridade quando se trata do assunto medicamentos, né? Rotina medicamentosa, é com ela mesmo, essa farmacêutica que tem feito um trabalho sensacional aqui na nossa cidade. Oi, gente, vão entrando aí todo mundo. Deixa eu mandar um alô para todo mundo aqui que tá entrando. Eu ouvi dizer que hoje tem gente aqui até do Acre. Muito sucesso, hein? Chiquérrimos estamos. Oi, povo! Olá, olá, olá! Estou aqui eu dizendo que essa não vai ser a nossa primeira live, é uma de muitas lives com convidados especiais, autoridades em suas áreas profissionais, falando da organização no seu universo, tá? Então hoje a gente vai falar com a doutora Alessandra Ricardo, a fundadora da Humanitar Home Care, certo? Que é essa farmacêutica. Deixa eu dizer aqui a lista de coisas que a doutora Alessandra é. Porque é muita coisa, porque ela é autoridade, minha gente. Vocês não têm noção de como é chique a coisa. Ela é doutora em biotecnologia. Ela é especialista em atenção farmacêutica. Menino, não é pouca coisa, não. Então a gente vai receber hoje aqui uma autoridade no universo dos medicamentos para ensinar pra gente como organizar, como guardar, o que é que pode guardar, o que é que não pode guardar, como é melhor utilizar esses medicamentos para que a gente possa ter ali a garantia de sucesso dos nossos tratamentos e de todo o objetivo do uso das nossas vitaminas, dos nossos medicamentos, dos nossos remédios, quais são as diferenças entre um e outro. Então hoje a gente vai descobrir isso e já. Eu vou chamar aqui a doutora Alessandra para já falar com a gente, porque a gente não pode perder muito tempo, né, gente? Vamos já chamar ela aqui. Deixa eu ver aqui, doutora Alessandra, cadê você? Pronto. Aceite aí, por favor. Vocês vão ouvir aqui de fundo uma cachorrinha rasgando a porta, tentando entrar. Ela tava aqui nos meus pés, tentando morder o meu pé. Aí eu botei ela pra fora. Aí agora ela tá ali, ó, na porta. Au, 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 au. Então, de vez em quando vocês vão ouvir isso. Mas é melhor ela lá do que mordendo o meu pé, tá bom, gente? Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, Carol. Muito obrigada por estar brilhantando aqui o nosso projeto, já com o pontapé inicial, tendo essa convidada tão maravilhosa, uma amiga muito querida. É um grande prazer para a gente poder te ouvir essa noite, tá? Muito obrigada, Carol. Boa noite a todos. Eu espero que essa live possa esclarecer muitas dúvidas de vocês, tá? Me sinto lisonjeada por ser a primeira convidada da Carol, né? Essa menina excelente profissional, que eu fico olhando aí as postagens dela, fico assim, babando com as coisas lindas que ela faz, facilitando, né, a vida da gente. E muito obrigada, Carol, pelo convite, e é uma satisfação estar aqui com você e todos aqueles que vão nos assistir. Eu que agradeço. Só quem tá aqui, a Vanessinha.
Oi, Vanessa, tudo bom? Oi, doutora Vanessa. Então, Tudo vamos bom? lá. Temos aqui a doutora Alessandra para tirar todas as nossas dúvidas. O tema da nossa live é rotina medicamentosa, né? Organização na rotina medicamentosa. E eu já quero começar perguntando para a doutora Alessandra o que é que ela acha, qual é a importância dessa rotina, qual é a importância da organização nesse universo, né, da rotina medicamentosa. E aí? Tá, eu vou começar aqui, vou pegar aqui uma pescazinha que é só de um dado, tá? Um dado do site, que eu peguei no site do Conselho Federal de Farmácia, dos anos de 2010 a 2017. Houveram 565.271 intoxicações. Dentre elas, 52,8% foram relacionadas a medicamentos, tá? Superando as drogas de abuso, os inseticidas, né? É um dado alarmante, né? Desses 52,8%, 36,3% por ingestão de forma acidental, e aí vem a questão da organização. 15,5% de intoxicação por automedicação, que é uma das coisas também que eu relato muito no meu Instagram, e 5,82% intoxicação por erro de administração. Né? Então, Uau! são dados alarmantes, né, que a gente pega mais de 50% das intoxicações de medicamentos, né, não totalmente relacionados à organização, mas grande parte relacionados à organização. Então, assim como você faz a organização da parte de roupas, calçados, né, cozinha e tal, a gente precisa, é primordial que os medicamentos eles sejam organizados sim, para que, como você falou, a gente tenha algum sucesso terapêutico, para a gente evitar esses certos tipos de erros que acontecem. Então, realmente é crucial a organização, principalmente em pacientes que usam medicamentos de uma forma crônica, né? São os antihipertensivos, né? Os antidiabéticos. Então, nós temos muitas pessoas que usam medicamentos aí para a vida toda e os imunossuprimidos, que realmente precisam de organização, porque podem ter vários problemas se não houver essa organização. Inclusive, doutora Alessandra, eu me lembrei agora de uma situação. A gente que tem criança pequena, né? É muito importante para a gente manter esses medicamentos em um local que não seja acessível para eles. Eu me lembro quando eu era criança, a gente comia aquelas. O meu avô tinha problema, tinha tido um problema de coração e ele precisava fazer aquele tratamento, que tomava aquele remedinho docinho, gostosinho, que a gente bota debaixo da língua. E eu me lembro que eu tomava cartelas daquilo ali, porque estava de fácil acesso para a gente. E hoje em dia, a gente conversando, né, com as crianças daquela época, que eram crianças naquela época, a maioria tinha acesso àquilo e comia, tomava aquela medicação ali indiscriminadamente, podendo acontecer uma coisa, né, bem mais grave. E aí eu fico imaginando que realmente a gente precisa ter esse cuidado com a medicação, até para não ficar de fácil acesso para animal, né? Assim, já pessoas ficam com medicação assim, um animal vai lá e come, ou então para criança mesmo. Então, realmente é isso que você falou. O risco de intoxicação ele é muito grande, né? Não só nos adultos, mas principalmente com crianças. Não é verdade? Não revelando aqui a idade, né? Mas eu também, os meus pais, eles tiveram farmácia, eu era desde criança. Hoje em dia você tem um batom de cacau, né? Aquele que você põe na boca para ressecar. Sei. Que Antigamente, tem cheirinho de eles chocolate, eram né? exatamente aquele galá, aquele chocolate branco. Então, antigamente eles eram embalados em folhas de papel alumínio. E eu me lembro como se fosse hoje, eles estavam guardados assim na farmácia e eu comi. Achei horrível. Mas, né, como criança, fiz esse uso. Né? Ainda bem que não teve nada e tal, mas poderia ter ocasionado realmente uma intoxicação. Né, E dele, eu né? vi Então, uma outra situação. Outro dia eu vi uma blogueira daqui de Fortaleza mesmo, ela falando que ela estava se tratando de uma intoxicação, justamente como você falou,
por utilização de alguns tipos de vitaminas que ela tomou junto com inibidores de apetite, junto com outros tipos de medicação, e aí uma medicação junto com a outra acabou causando um problema sério também nela, e ela relatou isso na internet. E aí você falando agora me ocorreu isso, que realmente você tomar uma medicação. Às vezes você vai no médico, aí o médico passa aquela medicação para você. Aí você vai e pega aquela medicaçãozinha que é natural, mas aí junto com aquela outra medicação pode dar uma coisa terrível, né? Tá, só te informando, Carol, e não só você, mas a todas as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, quando você fala medicação, você tem que falar medicamento, porque você está tomando assim, organizando os meus medicamentos, tá? Então, assim, porque às vezes é só uma questão de palavras, né, que são muito parecidas. Você diz, vou tomar minha medicação. Não, vou tomar os meus medicamentos, né? Mas Porque faz a todo sentido, medicação porque a medicação a gente toma na veia, né? Diz aí qual é a diferença. Até uma dúvida, essa é até uma dúvida que a gente já pode entrar nessa pergunta, que foi uma dúvida que me mandaram lá no Instagram. Que também é uma dúvida minha. Qual é a diferença? Você está falando entre medicação e medicamento, mas também me fizeram uma pergunta: qual é a diferença entre remédio e medicamento? Realmente as pessoas confundem muito. Vou tomar meu remédio, mas realmente existe uma definição diferente dos dois, tá? Então, o remédio ele está associado a todo e qualquer cuidado, tá? Utilizado para curar ou aliviar doenças e sintomas. Por exemplo, exercício físico, um escalda-pés, uma massagem, tudo isso são remédios. Né? Um chazinho e tal, são remédios. E o que é o medicamento? O medicamento é o produto farmacêutico. Tá? Produto farmacêutico que tem várias finalidades. Tem uma finalidade profilática, a gente está vendo aí agora com muita ênfase as questões das vacinas. Tem a questão da cura, você pode curar doenças com os medicamentos. Você tem a questão de aliviar sintomas, como os medicamentos para febre. Porque assim, se você tiver uma infecção, se você toma um medicamento para febre, você não vai curar a infecção, você vai aliviar os sintomas. Né? E também tem essa questão para fins diagnósticos, aquelas pessoas que tomam contraste. Então, são coisas diferentes, remédio e medicamento. Que é a mesma coisa de fármaco e que é a mesma coisa de droga. Porque a única coisa que difere fármaco, né, o medicamento, da droga, é a dose. Então, assim, você tem medicamentos que você pode ficar drogado por conta da dose. Então, tem uma diferença bem tênue em relação à dose. E você pode ser envenenado também, né? Sim, sem dúvida não. É tanto que a gente tem tantos números de intoxicações por conta disso, por conta da dose, né? E existem medicamentos que eles são a dose terapêutica, que a gente chama, né? Que é a dose que você pode tomar, ela é muito próxima da dose tóxica. Então, são medicamentos de baixo índice terapêutico, que a gente chama, né? Mas geralmente são medicamentos mais assim, do coração e tudo, mas realmente eles têm essa espaço muito tênue entre a dose terapêutica e o efeito tóxico. Muito bacana. E esse teu trabalho que você faz, né, de fazer o acompanhamento da rotina dos medicamentos ali da pessoa, ele tem também esse objetivo, né, de não cruzar um medicamento X com o outro. Como é que é isso? Fala um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho, como é que funciona isso? Tá, na realidade, eu estou trabalhando muito numa questão de conscientização das pessoas em relação à importância do uso correto dos medicamentos. Porque as pessoas hoje dizem, eu vou tomar o medicamento porque minha vizinha tomou, porque meu pai tomou, porque a mamãe tomou, e o organismo ele é único. Então, a gente não pode estar achando que o efeito que vai fazer em você vai fazer em mim. Né? Até porque nós temos corpos diferentes, genéticas diferentes, então, assim, totalmente diferentes. E no caso do meu serviço, né, da Humanitar, eu vou na casa do paciente, eu faço todo o levantamento dos medicamentos que a pessoa toma, e aí eu vejo toda a questão de interação, não só de medicamento, mas sim também de interação com alimento. Porque, às vezes, tem medicamentos que é necessário tomar em jejum,
outros é necessário tomar com alimento, outros é necessário ficar longe dos alimentos. Outra questão também é a questão do você tomar juntos, como você disse. Um pode, que a gente chama, um pode acelerar o metabolismo de um, o outro pode diminuir. Então, assim, isso é um serviço realmente farmacêutico, porque muitas vezes alguns médicos não têm esse saber, mas eles não têm porque é uma gama de medicamentos. E às vezes ele chega lá na emergência, né? Uma pessoa chega lá na emergência e ela não, às vezes ela nem lembra para dizer para o médico o que ela está tomando. Ah, o que eu estou tomando? Ah, doutor, não sei, por conta daquela situação. E aí ela toma, às vezes, vários outros medicamentos que às vezes vai fazer né, contraindicado junto com o outro. Então, é muito importante esse trabalho. Você vê isso, porque às vezes você diz assim, ah, mas esse medicamento não presta. Ah, mas esse aqui não está fazendo efeito. E às vezes não está fazendo efeito por quê? Porque você não está tomando direito. Simples assim. Ou então porque realmente ele está fazendo uma interação. E nada melhor do que o profissional farmacêutico para ver isso aí tudo. É Né? muito interessante saber disso. Às vezes a gente toma uma medicação e a gente espera aquele resultado e a gente diz, ah, não funcionou, mas talvez você pode ter tomado errado, na dosagem errada, no horário errado, ou combinado com uma outra coisa errada que não estava legal, né? Aquilo que às vezes as pessoas falam assim, ah, não pode beber enquanto está tomando um antibiótico, né? Isso é muito comum a gente ouvir, né? Não pode beber enquanto está tomando antibiótico, não pode. E isso realmente faz todo sentido, assim, você tomar um tipo de. Porque a bebida ela é um psicotrópico, não sei como fala, né? Um psico. É porque, na verdade, é porque o álcool também ele pode, dentro dos medicamentos do sistema nervoso central, né? De anticoncepcionais também tem interações, né? Então, são Sério? vários. Tem isso? Ai, meu Deus, então não pode Aí, beber e tomar. antibióticos. Não pode beber e tomar anticoncepcional, não, porque pode ter um efeito reverso, é? Não, às vezes, por exemplo, pessoas que têm problemas gástricos, você toma, já toma anticoncepcional, e aí toma bebida alcoólica, a bebida alcoólica já é agressão, né, para o seu estômago. Uhum. Aí, às vezes, tem interação do anticoncepcional com antibiótico com o anticoncepcional, e às vezes ele diminui o efeito. Então, assim, às vezes a pessoa diz assim, ah, eu tomei um anticoncepcional bem direitinho, e aí engravidei. Aí ela, dentre esse período, às vezes ela tomou um antibiótico, e aí o antibiótico ela pode interferir, né, no efeito do anticoncepcional. É verdade. Isso é importante para a gente entender que tomar medicação é muito sério, né? Não é uma coisa. Eu vejo como um costume brasileiro muito comum ter muito medicamento em casa, se automedicar, tomar medicamento para qualquer coisa, ter ali um monte de medicamentos, ter uma dorzinha de garganta já dá um jeitinho de tomar um antibiótico, uma coisa assim que é mais forte, né? Que ele não deveria estar tomando. Às vezes não, nem o médico deveria passar tanto antibiótico assim. E aí a pessoa está em casa tomando um antibiótico porque sobrou um pouquinho do que tinha antes. Aí eu já vou emendar na outra pergunta aqui, que é a gente deve guardar esse tipo de coisa? Antibiótico, ou então, sabe aquele remédio vermífugo que a gente toma uma vez por ano? A gente guarda esse tipo de coisa? Pode tomar depois? Pode tomar o restinho no outro tratamento? Como que é isso? Não, na realidade, você tem que fazer o tratamento, vamos colocar aqui o antibiótico, que é o vilãozinho, né? O antibiótico que se o médico passou durante 7 dias, vamos tomar os 7 dias. Às vezes, você não tem como, às vezes a caixa vem uma quantidade maior e sobra um pouquinho, mas você não pode tomar além e nem tá guardando, né? Por quê? Porque aquilo ali é o tratamento. Não tem necessidade de você guardar. Até porque os medicamentos antibióticos, eles só devem ser vendidos com prescrição. Infelizmente, a gente vê alguns estabelecimentos que ainda vendem sem prescrição, que é totalmente errado, né?
Se Uhum. você está comprando em locais que não que vendem sem prescrição, não é interessante, tá? Até porque você não sabe nem de onde é que veio aquele produto, por exemplo. Eu não sei se vocês lembram, teve uma época em que nós tivemos, era até, se eu não me engano, era até tetraciclina, que tinha uma quantidade bem menor do que a quantidade que era para ter de 500 miligramas, né? Então, assim, Sim. uma falsificação do medicamento. Então, é muito grave isso. Sem contar que, hoje em dia, a gente tem várias infecções hospitalares por superbactérias. As pessoas precisam ter essa conscientização de que tomar antibiótico não é tomar um chá de camomila, por exemplo, porque existem as resistências bacterianas. E essas resistências, elas vão prejudicar, ela vai ter um contexto social. Ela não vai prejudicar Uhum. só você, vai prejudicar toda a sociedade. Porque a partir do momento que uma bactéria, ela cria resistência em você, ela pode contaminar toda uma sociedade e aí fazer mal. Até você tem que pensar o seguinte: hoje eu tô aqui tomando errado, e aí, mas aí eu vou ter um filho. Daqui a uns 15 anos, meu filho, por um acaso, ele vai precisar ser hospitalizado. E aí, aquela bactéria que supostamente você tomou o medicamento errado, criou resistência, e aí não vai ter um antibiótico lá na frente para poder curar essa doença. Então, infelizmente, é um cenário muito preocupante. Foi uma grande vitória nós termos essa questão da receita médica para o antibiótico, mas infelizmente ainda tem muitas pessoas que vendem e outras que compram, né? Porque se não comprasse, não tinha quem vendesse, né? É Então vamos verdade. ter essa consciência de um tratamento, até porque às vezes uma garganta que se arranha, as pessoas querem, hoje o nível de ansiedade é tão grande que elas querem resolver o mais rápido possível e acham que precisa de antibiótico para se resolver, né? Ela não espera que o sistema imunológico da pessoa reaja e aí haja uma cura. Né? Não estou dizendo que cada caso é um caso, estou só dizendo que realmente eu conheço pessoas que, ai, minha garganta e já quer tomar logo antibiótico. Né? E aí a bola da vez é também agora também a azitromicina, né? Que às vezes as pessoas, por exemplo, fazem um tratamento, sobra 2 comprimidos, não vou tomar aqui porque papai tomou, não tomou a caixa toda. E tem outro problema. As pessoas, quando, vamos supor, o médico passa o tratamento para 7 dias. E aí, com 5 dias, a pessoa já está show. Aí a pessoa diz, não, vou tomar não, é antibiótico, não vou tomar não, esses dois. Aí é mais um caso de acontecer resistência bacteriana e aí sobrar para depois tomar de novo. Não pode, tem que fazer o tratamento que o médico solicitou. 7 dias, 7 dias. 10 dias, 10 dias. Olha, três eu vou dias, te três dizer que eu dias. já sofri com isso, porque o Murilo, há uns 2 anos atrás, ele teve uma pneumonia. E aí a gente ia ele ficava naquele atendimento de emergência e o médico passava dois. Sabe esqueci até o nome, mas era aquele antibiótico que você toma no hospital, né? Ele tomou o tratamento daquele antibiótico, aí o médico, não, finalizou, agora a gente vai esperar para refazer o exame em 48 horas. Quando a gente voltou para refazer o exame, já passou um outro antibiótico, aí quando terminou o antibiótico, o outro médico que pegava de novo, né? A gente ficou sendo atendido em emergência e Sim. acabava que um médico não dava continuidade ao tratamento anterior. Então ele tomou 3 antibióticos diferentes. Resumindo a história, ele ficou, eu acho que uns 4 meses para poder se tratar totalmente dessa pneumonia. Porque virou uma coisa super resistente. A gente teve que ir para especialista para poder descobrir o que era. Rapaz, foi uma coisa tão séria que achavam até que tinha alguma coisa a mais, que estava acontecendo alguma coisa, e era só porque ele teve ali uma resistência, porque ele tomou 3 tipos de antibiótico, um atrás do outro. Ele tinha 2 anos na época, uma criança de 2 anos tomar vários antibióticos assim, num mês só. Aí a gente teve que fazer um tratamento super longo com ele, com vários tipos de medicações, para poder ele conseguir fazer o tratamento correto, né? E aí realmente é muito sério. E aí a gente teve que fazer
esse acompanhamento justamente com o farmacêutico, com médicos acompanhando, com o bacteriologista para poder conseguir resolver o problema que ele teve ali, porque não curou totalmente, né, a medicação que ele tinha tomado. E realmente é muito sério isso. E aí, como eu sei que isso é muito sério, eu já vou te fazer uma pergunta, que é aquela pergunta que as personal organizers que estão me ouvindo, elas vão querer saber isso. Porque o cliente, quando a gente vai falar em vamos fazer descarte de coisas que você não utiliza mais, o cliente ele dá umas escapadas e ele quer, porque quer guardar o medicamento, não só o medicamento, mas principalmente os dermocosméticos, esse tipo de mais coisas ligadas à cosmética. Eles querem guardar fora de validade. E aí, Ale? É verdade esse negócio que se o cheiro não mudou, se a cor não mudou, eu posso continuar utilizando aqui o meu produto aqui para sempre? E os perfumes e essas coisas todas que o povo acha que tem validade eterna. Pode mesmo usar? Vamos primeiro para os medicamentos, tá? A gente realmente a gente não pode utilizar medicamentos com prazo de validade expirado, tá? Até porque quando você faz, né, o medicamento, né, quando ele é produzido o medicamento, ele existe ali um teste de estabilidade, onde é feito e é programado a validade desse medicamento. Então, ele tem uma certa estabilidade e depois ele vai decaindo. Então, vamos supor, você tem um medicamento de 50 miligramas. E aí, isso ele em forma sólida, como, por exemplo, cápsula, comprimido, tá? Porque os medicamentos sólidos, né? Eles são mais estáveis do que os medicamentos líquidos, tá? Tem esse porém também. Porque a partir do momento que eu acho que não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler a bula, mas assim, quando você abre um medicamento líquido, você já não tem mais como ser a mesma validade. Você não tem como mensurar os antibióticos sim, porque ele já diz assim, depois de aberto, acho que 7, 10 dias, descarta totalmente, né? Que são aqueles do pozinho que você prepara. Os que são normais mesmo, só líquidozinho, realmente, quando você abre, ele não tem mais a mesma validade. Por que não tem a mesma validade? A partir do momento que você abre aquele medicamento, você pode você pode não. Existem reações químicas, tá? Entra a umidade, tem a questão do calor. Então, assim, reações químicas que você não tem como mensurar até que ponto elas vão ser benéficas ou maléficas. Elas podem diminuir a concentração, como também não, depende muito da estabilidade, mas assim, a gente precisa ter essa consciência de que há uma reação química. Vamos colocar aqui um exemplo. Eu vou logo pegar aqui um gancho em relação à guarda de medicamento. Eu posso falar logo sobre a guarda de medicamento? Pode. Isso é uma das perguntas mais feitas aqui, viu, gente? Olha, eu recebi 25 perguntas perguntando se pode guardar medicamento no banheiro. Então, já vamos falar sobre isso, Ale? Pode guardar medicamento no banheiro? Vamos pegar o gancho, né? Então, vamos lá. Não podemos guardar medicamentos em banheiro. E nem na cozinha, tá? A maioria das pessoas que eu atendo, a maioria das pessoas que eu já fiz atendimento, a maioria guarda na cozinha. Gente, por que não? Vamos lá. O banheiro, você pode até ser que seu banheiro não seja tão quente, mas você tem umidade, tá? E a cozinha, você tem a umidade e você tem a temperatura. Você tem a temperatura do fogão, você tem a temperatura do forno. Enfim, você tem um aumento da temperatura dentro do banho, da cozinha. Então, é isso que eu estava falando. Então, assim, você tem reações químicas, né, que podem comprometer a eficácia do medicamento. Vamos colocar um exemplo bem legal. Quando você abre uma bolacha creme crack, por exemplo, você coloca ali às vezes você bota só aquele fechamentozinho, né? Aí se você passar muito tempo ela não fica mole? Não fica? A bolacha creme crack, às vezes ela fica... Que é aquilo ali. Não, às vezes não precisa nem passar muito
tempo. Um pouquinho tempo, se não tiver bem vedada, ela fica já. E aquilo ali é o quê? A bolacha? Umidade. Água. Exatamente. Agora vocês imaginam isso dentro de um comprimido, uma cápsula, né? Então, assim, os medicamentos blistados, né? Que é aqueles os blisterzinhos mesmo, né? Uhum. E você tem aqueles comprimidos que você retira, eles são melhores do que os, assim, são melhores conservados do que aqueles que vêm dentro do pote, né? Porque aquilo ali, a partir do momento que você abre aquele pote ali, ele tem mais umidade, Porque né? dentro Então, do blister ele tá selado, né? Ele tá isso, selado ali isso, dentro. Uhum. exatamente. Então, você tem uma segurança melhor, né? Até porque também tem essa questão, são tantas nuances, né? Quando você retira, ali você está retirando um. Quando você tem um pote, aí você vai, vamos supor que sua dose sejam 2 cápsulas. Aí você vai lá no pote, aí cai 3. Aí você vai botar tudo dentro, aí você vai colocar uma dentro do pai. Você pega a sua mão tá? Pode estar suja, pode estar gordurosa, pode estar úmida, e aí lá se Contaminada. vai contaminada, e aí vai para dentro do pote, né? Então, assim, são coisas muito Verdade. sutis que são relevantes para o tratamento, né? Uhum. Então, assim, qual é o local ideal? É que não seja nem na cozinha nem no banheiro, tá? Por quê? Porque justamente por conta disso. Eu até vi seu stories, Carol, em relação à guarda dos seus medicamentos, que você guardava no closet, né? Achei massa, closet, não tá ali, você não tem umidade, né? Você, apesar de ser próximo do banheiro, mas assim, não é tão próximo, né? Ficou legal. Aí você botou dentro daquele saquinho de Ziploc, né? Colocou Isso. o para Pode? quê cada um. É assim, Ai, meu é, Deus, pode? os medicamentos, por exemplo, no caso, vou dar um exemplo aqui, porque eu vi lá no seu stories, o Dorflex, né? Que você tirou. Realmente, o Dorflex ali você tá vendo ali um blister. E ali eu achei interessante, porque ali você não cortou. Você Não. foi tirando, você foi tirando e deixou o blister lá. É. Ali no caso, não, ali é a embalagem original. E aquilo ali, tem pessoas que às vezes cortam e aí fica perdida a informação do lote e da validade. Nossa, agora você E falou aí, uma coisa que quando a gente vai organizar na casa do cliente, tem um monte cortado e não tem validade. Aí a gente não sabe porque quando eu vou organizar, né, uma farmácia de um cliente, a gente tira tudo que está fora da validade. E tudo que está próximo de vencer, eu já separo e já digo, ó, isso aqui vai vencer no mês que vem. Se você não consumir, já vai deixar aqui separado. Se você não consumir até o mês que vem, já vai tirar. Então a gente já deixa tudo separadinho para ele. E muitas vezes os medicamentos estão cortados. E aí a gente tem que fazer essa orientação com ele para não cortar. Porque se você corta o blister justamente onde tem a validade, como é que você vai saber se a medicação serve ou não? Não dá, né? a orientação era que realmente houvesse um descarte daquilo ali. Não, não tem validade, não tem como você mensurar, tá? Não tem Verdade. como, né? E aí você realmente tem. Em relação aos outros medicamentos que são dentro das caixinhas, né? Que já vem dentro de caixa. O ideal é que fique nas embalagens originais, tá? Por quê? Justamente porque você tem a questão da rastreabilidade, apesar de dentro do blister ter validade e lote, mas acho que você já prestou atenção que às vezes você não consegue enxergar, porque é muito pequenininho o lote e a validade. Você fica assim, aí bota para cá, bota para lá e você não consegue ver a validade. Então ali a Uhum. caixa não, a caixa geralmente ela é mais legível, porque na hora que pode acontecer uma reação adversa, um efeito colateral, aí você diz, vale, será que estava bom esse medicamento? Será que estava válido? Será que não estava? E aí você tem até como ligar para o saque do laboratório, dizer que aconteceu aquilo, ir no farmacêutico, dizer que aconteceu aquilo, e ele fazer uma notificação para a Anvisa, né? São várias nuances que você Verdade. realmente tem que seguir, né? E as pessoas E às não... vezes o Mas, blister, pode falar, às vezes o blister ele vai com o tempo, quando a gente vai pegando e tal, aquela parte onde tem o relevo, que às vezes é em relevo a validade, vai sumindo. E aí você não consegue mais descobrir nem a validade.
Exatamente. Então, veja aí quanto é importante. Porque, assim, o que a gente está falando aqui, as pessoas às vezes não fazem, não é porque não querem, é porque elas não sabem a importância que tem, né? Realmente é muito Verdade. relevante, né? Então, ali, e a outra coisa que eu vi, aí você colocou ali, medicamento para dor. Aí eu disse, tá, tudo bem. Mas ali é o seguinte, no caso do Dorflex lá, que eu vou usar como exemplo porque eu vi lá. O Dorflex, ele tem um tipo de analgésico. Vamos supor que chegou uma pessoa na sua casa, aí diz assim, Carol, tem um remédio para dor, que eu tô aqui com tanta dor de cabeça, me dá um remédio para dor. Aí você vai lá no seu, aí dá para ele e ela tem alergia àquele medicamento que, por exemplo, tem de pirona. Ela tem alergia de pirona. E aí? Ele é para dor, mas ela tem alergia. Aí você pode causar uma intoxicação naquela pessoa que você teve a melhor das intenções. Mas, né? Mas você não sabia. Às vezes a pessoa está com tanta dor que nem diz assim, não, mas eu só não posso tomar X medicamento, tem aquele outro. Porque quando a gente chega no hospital, eles perguntam, né? Mas em casa a gente não normalmente a gente não pergunta, né? Exatamente. Né? Então, assim, aí você colocou dentro daquelas caixinhas, né? Teve as caixinhas que você colocou, que botar nebulizador e tal. Ali tá tudo bem. É porque ali você tá com o local arejado, né? Era o que eu ia te perguntar também. Aquelas caixas, sabe? Aquelas caixas que vem assim, farmácia, SOS. Aquelas caixas, elas são bem fechadas, assim, elas são bem vedadas. Algumas têm até uma trava. Aquilo não deixa o medicamento quente? Aquilo é realmente recomendado para o medicamento ou aquilo não é o ideal? Na realidade, assim, aquilo ali, geralmente as pessoas guardam. É bom que seja no local, porque assim, a gente tem que pensar o seguinte: nós moramos no Nordeste, nós temos uma temperatura além da conta, né? Então, por exemplo, você pega um medicamento que diz assim, guardar em temperatura ambiente, mas às vezes os medicamentos eles são feitos no sul. A temperatura do sul ambiente não é a mesma nossa, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado em relação a colocar medicamento dentro do carro. Pelo amor de Deus, gente. Você coloca um medicamento dentro do carro, olhe se não borbulhar. Porque quando a gente entra dentro do carro, parece que está dentro de uma sala. Não é? Então, isso aí realmente é perigoso. Né? Você não sabe até que ponto tá eu já legal. vi gente que deixa uma frasqueirinha com medicamento dentro do carro. Eu já vi gente fazer isso. Eu acho que realmente tem tudo a ver com o que você falou. E como é que ali o carro tem hora que não. Se você deixar na rua, principalmente, tem hora que ele ferve por dentro. Você pega nas ferragens do carro, o carro tá pegando fogo. Imagina só uma medicação. Às vezes a pessoa deixa a maquiagem, aí quando pega a maquiagem tá toda derretida dentro do carro, né? Imagina uma medicação que a gente vai tomar sem saber que mudou ali alguma coisa na composição, né? Exatamente. Aí pronto, aí medicamento, beleza, a gente já está sabendo que os medicamentos de forma como comprimido, cápsula, eles são medicamentos que devem ser, eles têm uma fragilidade maior do que, eles têm uma fragilidade menor do que os líquidos. Os líquidos, eles são mais frágeis por conta, né, que eles são líquidos, né? Uhum. Aquela questão que você falou das crianças, realmente você tem que deixar os medicamentos fora do alcance das crianças, porque é o seguinte, hoje em dia, tanto a indústria farmacêutica, a farmácia de manipulação, elas usam meios de fazer com que os medicamentos fiquem gostosos, para que as crianças possam tomar os medicamentos, né? Porque já pensou aqueles medicamentos que são amargos? Como é que a criança vai tomar se ela precisa daquele tratamento? Então, a indústria farmacêutica, a farmácia de manipulação, ela precisa fazer isso para que as crianças tomem. Só que aí tem um problema. Se você faz um xarope, por exemplo, de chocolate, que é gostoso. Os do Murilo todos são de chocolate. Pronto, aí você deixa o medicamento no local baixo. A criança vai tomar, porque é gostoso. Do mesmo jeito que você tomava o AS, né? Que você tomava, o azulzinho. Então, é gostoso, então a criança não vai ter discernimento. E a vitamina C também, que é efervescente. Eu chupava. Ai, meu Deus do céu. É tempo de morrer a criança. Pois criança malina. Aí, assim,
tentar deixar realmente a questão das crianças, não aproveitar frasco, né? Porque às vezes tem gente assim, não, eu vou levar aqui um frascozinho. Aí coloca o comprimido dentro de um frasco de outro. Não façam isso, pode haver É mesmo. contaminação, tá? Verdade. Pessoas que tomam medicamentos de uso crônico, como eu falei. Existem os organizadores, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tenho um organizador que ele é como se fosse adaptável para as pessoas que tomam medicamentos, por exemplo, em horários. Ó, isso aqui, o que eu tenho é porque acabou, né? Mas o que eu tenho é acrílico, tá certo? Mas ele é mais ou menos esse modelozinho aqui de controle que você retira, né? Que você retira. A partir do momento que você retira, aí você faz a adaptação da dose. Por exemplo, eu tomo 2 medicamentos pela manhã, então a gente organiza, né? Aqui as 2 caixinhas pela manhã e assim sucessivamente. Entendi. Principalmente as pessoas idosas, né? E Não só aqueles as que idosas, né? são que tem os Ah, horários ou os dias, aquilo pode? Olha aí, esse ó. aqui, né? Isso, Pronto. isso É, pode é o seguinte, também. é o Imagina assim, seguinte, tu disse que não podia, que não é legal tirar dos blisterzinhos. Aí tem gente que tira, aí fica aí dentro também, não é uma forma de proliferar ali algum tipo de fungo, alguma coisa sem. é, existe um risco, né? Existe um risco. É o seguinte, isso aqui, assim, ajudou muito as pessoas a, por exemplo, a fazer uma adesão ao tratamento. Que a adesão ao tratamento é você tomar aqueles medicamentos sem esquecer, tá? Hum. Só que isso aqui tem um problema, né? Se você tirar pelo menos assim, não, eu vou tirar aqui o do dia, menos mal, né? Assim, mas assim, corre o risco de contaminação também, porque às vezes a pessoa toma 3 comprimidos tudo de uma vez só. Se não tiver interação, que é o pior, aí você pode também contaminar, né? Porque assim, você tem a caixinha, assim, você bota 3 de uma vez só. Pode ocorrer Uhum. problema, né? Então, assim, é uma faca de 2 gumes. Pode, muitas vezes, dar certo, né? Mas você tem que ter cuidado, porque se você deixar muito tempo, tem a questão da umidade, aí você começa a ver aquelas cápsulas tudo preguenta, né? Elas vêm assim, todo pegajosas. Então, já é um sinal de Umidade, contaminação. mofo, contaminação por causa do dedo, bota o dedo ali para pegar. E tem outra coisa, eu já vi pessoas. É porque você falou aí da forma correta de usar esse produto. Mas eu já vi, por exemplo, pessoas que dispensam ali, por exemplo, toma vitaminas. É, esses compostos, um monte de vitamina, composto. Pré-treino, parará, tarará, aí vai colocando várias cápsulas. Aí tá terminando aí completa. Como é que vai saber qual é a validade do que tá em cima, do que tá embaixo? É mais ou menos parecido quando você pega um pote, aí eu boto açúcar ali dentro. Aí eu vou completando, entendeu? Vou completando e o de baixo vai estar velho. E uma hora tô consumindo o açúcar velho com o novo, contaminado, é a mesma, mais ou menos assim, a mesma coisa que eu quero dizer, assim, a gente não tem como saber qual é o comprimido velho, qual é o comprimido novo, vai ficar ali misturado e uma hora ele vai consumir provavelmente um produto até vencido, né? Na realidade, assim, se ele vai tomar separado, então ele bote pelo menos aquilo ali que ele vai tomar no dia. Então, no máximo, como eu estou dizendo, no máximo, estourando uma semana, sempre observando como estão a característica de cada um, né? Uhum. Porque de repente você pega uma cápsula que é verde e branca, aí você bota junto com um comprimido, por exemplo, aí de repente o comprimido tá verde. Por quê? Porque ele puxou a Se coloração da misturou com a cápsula. cor. Exatamente. Então, assim, o ideal é quando você tem cápsulas, os potes que eu falei. Aí você coloca, de preferência, pega um copinho ou então um guardanapo, aí tira aquela quantidade que você vai tomar, certo? E faz a ingestão. No mínimo, pelo menos, aí vamos colocar pelo menos uns 200 ml de água, porque assim, não é interessante você tomar medicamento como tem pessoas que tomam, só faz colocar na boca e engolir com saliva, não é interessante. Por quê? Porque Qualquer às vezes medicamento.
Eu tomo, assim. Eu tô, eu tô Carol, toda essa live é para você, eu Carol. tomo um antialérgicozinho e o meu antialérgico é bem pequenininho. Então eu tomo assim, ó, como se eu tivesse. Tá errado, é? Oh, meu Tá Deus. errado. Tá errado porque você pode, com o tempo, você pode criar uma esofagite, tá? Você tem que Hum, tomar uma questão, porque tem a questão né, da diluição e tudo, mas você tem que tomar com água. Né? Assim, às vezes as pessoas dizem, vou tomar com leite porque vai fazer mal. Não. Vamos tomar com água, é a bebida universal, que não tem Faz todo sentido o que problema. você falou, porque às vezes a gente esquece, mas o comprimido ele é um pó achatado, né? Comprimido, ele tem que se dissolver, né? Então o bebê, tomar junto com a água ajuda isso. Eu, olha só o que eu tô fazendo. Tô toda errada, meu Deus do céu. Vou anotar aqui um monte de coisa que eu tenho que resolver. E para as meninas, né, outras organais que estão escutando ou vão escutar, né, que elas realmente tenham essa conscientização da questão do medicamento, né? E assim, quando eu falo da organização do medicamento, por exemplo, desse organizador que eu tenho aqui, é para facilitar a questão da adesão. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que às vezes muito apressada, ela toma aqui de manhã, de tarde e de noite. Eu já peguei muitas pessoas que é assim, pega aquela caixinha que você falou, aquela caixinha de medicamento que tem lá na farmácia, aí joga tudo dentro, pá, né? E aí quando ela vai tomar, aí ela, porque assim, a gente tem que saber que às vezes existem caixas muito parecidas. Então, já tem esse problema, né, das caixas parecidas. Se você tira o blister, aí tem a questão de você, às vezes, enxergar o que tem atrás do blister, qual é o medicamento que tem do blister. Né? Isso aí você também tem que, né? Eu tô sem óculos, ou minha vista não está muito boa, ou eu já sou uma pessoa mais velha, mais idosa, que precisa tomar o medicamento e às vezes não sei, né? Só confia na forma farmacêutica, assim, na forma que uma. Não, eu tomo aquele compridinho, eu tomo aquele redondinho, eu tomo aquele que é verde com branco. Só que, por exemplo, principalmente em manipulação, às vezes você compra um verde com branco, mas às vezes na farmácia não tem a cápsula verde com branco, tem branca com vermelho. Aí você, aí tu vai tomar errado. Então, essa organização para pacientes que vão fazer tratamento é essencial para que você tenha sucesso na tua terapia e não vá dizer que às vezes é o médico que não está sabendo prescrever, que é o medicamento que não serve. Não, às vezes é você que não está tomando direito. Você errou como é que toma. Então, assim, é muito importante essa questão dessa organização. Do mesmo jeito que você faz a organização, e aí a menina vou para academia e sabe aonde vai estar o top dela, vai estar a calça dela, a chinela dela, o tênis, aí você também tem que saber onde é que está o seu medicamento, Sim. justamente para você fazer o uso correto, E né? O contínuo, uso né? Porque correto. às vezes você pula um dia, pula porque não esqueceu do horário do medicamento. Então, também tem essa questão do horário, né, Alessandra? Ter uma rotina com os horários corretos de tomar a medicação é extremamente importante, não é isso? Extremamente importante, exatamente. Tem medicamentos que você pode ter uma maleabilidade, né, e tal, e nada melhor do que um farmacêutico para orientar, né? Porque eu digo assim, que o farmacêutico, ele é o profissional que você tem mais acesso rápido, né? Porque às vezes você não tem, você vai para o médico, você não tem o telefone do seu médico. Outras pessoas têm, mas às vezes o médico está de plantão, não pode atender sua ligação. E aí você tem, por isso que assim, sempre nas minhas postagens eu boto assim, tem um farmacêutico para chamar de seu, porque eu tenho a minha psicóloga, eu tenho o meu dentista, eu tenho a minha organizer, eu tenho. Então, por que eu não posso ter Verdade. meu farmacêutico? Porque eu confio. A gente precisa de um profissional que esteja mais ali acessível, né? Que possa te orientar. Então, é um profissional muito, assim, eu sou suspeita porque eu amo a profissão farmacêutica, né? Então, eu gosto de sempre estar orientando as pessoas. E eu vejo que é uma necessidade. É uma necessidade. As Com pessoas são certeza. carentes dessas informações. Isso aí eu não tenho dúvida. Porque só semana passada eu atendi uma pessoa
que ela colocou uma prateleira em cima do fogão. Quase que eu morro. Gente, pelo amor de Deus, vamos tirar agora esses medicamentos daí, porque senão... Né? Então, realmente, essa questão, por exemplo, terminou medicamentos para criança, você tem aquele que eu falei, a suspensão, terminou da geladeira, não tirou, né? É conservar na geladeira? Vamos conservar na geladeira. Não vamos deixar ali, porque realmente tem a questão da estabilidade, né? Viu alguma coisa diferente no medicamento? Tá dentro da validade? Saque. Liga pro saque do medicamento. Porque às vezes a pessoa não sabe nem que tem o saque que pode, eles mandam outro, a indústria farmacêutica, assim como também essa farmácia manipulação, elas fazem questão dessas informações, porque vai existir um procedimento que elas vão melhorar para poder não ocorrer isso com os outros medicamentos futuros. Uhum. É verdade. Entendeu? Perfeito. Deixa eu te perguntar mais uma coisa que foi uma dúvida bem perguntada também lá pelos meus seguidores, pelos nossos seguidores, que é relacionada ao descarte. Como é a forma certa de descartar a medicação? Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com isso. Descarta direto na lata do lixo, porque a gente não sabe exatamente como fazer isso. Mas eu sei que tem uma forma específica de descartar ainda mais alguns tipos de medicamentos que são mais de uso, como você falou, de uso pontual, né? Como é que se diz? Tem o de uso contínuo e tem aquele de uso o especial, né? Que é a bula especial, aquele de taxa preta, taxa vermelha e tudo mais. Esse tipo de medicamento, ele não pode estar no lixo, né? De qualquer forma. Como é que a gente faz esse descarte? Como é que você orienta aí os seus clientes, seus pacientes? Na realidade, você não pode descartar nenhum. Seja ele taxa preta, taxa vermelha, vitamina, nada. Você não pode descartar nada no lixo, porque você pode contaminar. Tem gente que às vezes vai dizer, não, vou colocar aqui no sanitário, dá descarte. Né? Tem umas pessoas que fazem isso. Não está certo, tá? Porque você pode contaminar o lençol freático, certo? Realmente, além do lençol freático, você também polui o ambiente, porque a partir do momento que você coloca ele no lixo comum, que ele vai ser colocado no lixão, ele produz gases, e esses gases são contaminantes, tá? Então, é um problema de saúde pública, essa questão do descarte dos medicamentos. Então, assim, o que eu oriento? Na farmácia escola, atrás do Emoce, vocês sabem onde é? Atrás do Emoce, ali na Avenida José Barros, tem um local lá que é só para descarte. É um local que é só descarte de medicamento, é só chegar e colocar. Mas é uma farmácia, não? É um local, um local específico para isso? Atrás da farmácia do Emoce tem a faculdade de farmácia, um dos pontos. E logo no comecinho, que tem um corredorzinho, tem a farmácia escola. Então lá tem um local que você põe os medicamentos vencidos. E também eu não fui lá para verificar, mas eu liguei para a rede de farmácia Drogazil e todas elas, o rapaz me falou que todas elas têm descartômetro, que também você só faz jogar lá. E eles fazem... Você leva no saquinho e deixa lá, é isso? Do jeito que tá, por exemplo, sobrou um medicamento líquido, joga lá. Um vidro com tudo, joga lá. Né? E aí, todos esses estabelecimentos de saúde têm um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é justamente esse plano que eles fazem um tratamento. Eles pagam empresas que fazem incinerações. Né? É tanto que, por exemplo, em hospitais, todo estabelecimento de saúde precisa ter. Tá? Você usa agulha, seringa, todos eles são descontaminados e depois eles fazem um tratamento, né? E vai para incineração, enfim, tem vários tipos de tratamento. Mas, por favor, gente, não joguem medicamento e no lixo comum. Uma seguidora está perguntando aqui se pode queimar. Acho que não, né? Não, até porque é o seguinte, quando você leva para esses locais, tem esse procedimento, uns fazem incinerações. Só que nessa incineração existem filtros.
filtros que, para não que os gases poluentes feitos, né, gerados por esse medicamento, eles são abafados, né? Eles E são até porque amenizados. o medicamento é inflamável também, né? Pode acontecer até um acidente, né? Exatamente, pode acontecer um acidente, sim. Não vamos, né? O que que eu, assim, fico feliz se uma mensagem que a gente vai deixar hoje, né? É que a partir de hoje, cada pessoa diga assim, amanhã, agende um horário para vocês pegarem a caixinha de medicamento de vocês, fazerem uma revisão de tudo que tem lá. Não tem validade, gente? Separa. Não tem, separa. Tá vencido, separa. Tudo, separa. Essa questão, voltando lá para aquela pergunta que você falou da questão dos cosméticos, né? Hum. É que as pessoas querem guardar. Gente, tem validade? Tá vencido? Descarta. Porque assim, ó, você não sabe até que ponto vai fazer mal. Eu já até apresentei uma vez uma palestra de várias reações alérgicas em relação a maquiagem, perfume, creme hidratante, que tá Eu já lá, tá tive. cheiroso, tá tudo bem, fisicamente, a olho nu, está tudo ok, mas na hora que você passa, aí você tem uma reação alérgica. E aí não é tão agradável você ter uma reação alérgica, que dependendo dessa reação alérgica, você pode até ter um edema de glote, que é aquela que você fecha aqui a garganta, se você chega rapidinho no hospital, você morre, né? Então, assim, a gente tem que, às vezes, exagerar um pouquinho, porque são casos que a gente acha que nunca vai acontecer conosco, mas acontece. Então, vamos realmente E descartar. às vezes é delicado, às vezes você tá passando uma coisa na pele aí aparecem umas espinhazinhas e você não sabe o porquê, mas pode ser que já esteja ali inflamando o local, né? Já pode estar fazendo mal pro teu organismo e você nem sabe. Fora que muita coisa que a gente utiliza na nossa pele, no nosso cabelo e tal, vai pro nosso organismo, não é isso? Não só a gente acha que às vezes está usando um creme, uma coisa está passando só aqui, mas às vezes aquilo. Existem produtos que eles têm só uma absorção superficial, outros não, eles vão para a corrente sanguínea. Cada caso é um caso, né? Então, realmente é bem delicado. Então, a gente tem que saber. Então, por via das procurar dúvidas, é melhor não usar, né? melhor não usar, né? Procurar um profissional que possa te Muito bem. orientar, não é? E assim, como eu falei, o meu serviço, né, da Humanitar, ele é um serviço que é essencial, né, para muitas pessoas. Por isso essa minha conscientização, porque aqui nós estamos falando da organização, que é só uma pontinha. Mas o que adianta eu deixar organizado se porventura vai haver uma interação medicamentosa, né? Então, e assim, essa questão eu uso formas da pessoa fazer a melhor adesão, eu combino com ela como é que a gente vai tomar melhor esse medicamento. Então, eu faço uma anamnese farmacêutica de tudo que a pessoa vive, né? E o fato de eu ir na casa da pessoa, a pessoa se sente mais à vontade, não tem o risco de contaminação em hospital, né? Então, é muito gratificante para mim poder ajudar dessa forma, né? Começando pela organização e aí dando continuidade a todo o processo farmacêutico, né? Que a gente chama de acompanhamento farmacoterapêutico. Sim. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu, como tem o Murilo, né? A gente utiliza bastante medicação no Murilo e a gente precisa sempre ter esse acompanhamento com o farmacêutico, porque a gente precisa, para que a gente dê os medicamentos para ele de forma que um não interfira na função do outro. A gente precisa dar. Tem alguns medicamentos dele que precisam ser dados na parte da tarde, tem outros que precisam ser da parte da manhã, tem alguns outros que tem que ser na parte da noite, porque como as medicações dele alteram o humor, alteram a concentração, alteram o sono. Então, se você não tiver esses pratinhos muito bem organizados ali, acaba que um vai derrubando o outro e o tratamento não vai adiante.
Então, é extremamente importante para pessoas, principalmente para pessoas que fazem utilização de muitos medicamentos, que fazem utilização, às vezes, como você disse, idosos que tomam medicação para medicamentos para. Eu já tô acertando. Que tomam medicamentos para várias coisas diferentes. É extremamente importante que eles tenham esse acompanhamento, até para não se confundirem, né? Porque o idoso ele vai e se confunde e ele não sabe direito, e às vezes você chega numa farmácia comercial, né? Uma farmácia tradicional aí, e aí ali não tem aquele acompanhamento para mostrar direitinho como fazer a utilização de cada uma, e você ter uma farmacêutica para chamar de sua, na sua casa, para poder acompanhar esse idoso ou essa pessoa que utiliza aquela medicação é extremamente importante. De verdade, estou muito feliz por você ter topado esse bate-papo aqui com a gente. E estou feliz demais por você estar se lançando aí nesse grande projeto que é a Humanitar Home Care, que é o máximo. Eu vejo assim, as tuas postagens e eu fico, cara, eu nunca tinha visto isso e como é importante. É muito importante, muito parecido com o que a gente trabalha na organização, que é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que ir mostrando diariamente para as pessoas que é importante, que é necessário, que faz a diferença. E aí, quando eu vejo você falar aquilo, assim, abre várias coisas na minha cabeça e eu fico pensando, realmente, nossa, como a gente não tinha esse tipo de acompanhamento, que é extremamente importante, né? Eu fiquei muito feliz que uma prima minha, ela disse assim, Alessandra, o seu Instagram, eu consegui visualizar a profissão farmacêutica de outra maneira, abrir os meus olhos. Né? Com Hoje eu certeza. tenho uma coisa assim, isso aí me deixou muito feliz, né? Porque ela é uma pessoa muito instruída, capacitada. Então, assim, vindo de uma pessoa que tem uma visão também mais holística, né? Porque uma das coisas que eu prezo muito é eu ver a pessoa como um todo. Porque não Sim. adianta eu dizer que às vezes ela está sentindo uma dor no peito, e essa dor no peito, basta ela conversar, ela melhora. Né? A gente tem que ver a questão, né, Humana, né? psicológica, não que a gente vá dar uma de psicólogo, mas sempre a gente tem que conhecer essa pessoa, né, na íntegra, porque às vezes ela está ali só precisando conversar. E ali, às vezes, ela descreve a sua dor e aí ela consegue melhorar. E às vezes o medicamento que ela achava que era necessário tomar, nem precisa tomar. Às vezes basta fazer uma terapia com um psicólogo, fazer exercício físico, pronto. Já aumentou os níveis de dopamina, já aumentou os níveis já ficou tudo feliz, porque realmente o exercício físico é um dos melhores medicamentos que a gente tem para poder a gente viver. Você está muito ansioso, você às vezes, claro, se você puder, né, com todo acompanhamento, você vai dar aquela caminhada, aquela respirada, Aquela e aí você, pedalada. puxa, como eu estou bem, né? Porque hoje em dia a gente vive naquela ansiedade. Aí tudo é para ontem. E aí vem aí você, como organizer, organiza. E aí já deixa a pessoa mais já deixa mais a pessoa até com mais tempo de fazer uma meditação. Por que não? No lugar de eu estar procurando o que eu vou vestir, porque eu já sei onde é que está, porque a Carol organizou, então agora eu vou fazer a minha meditação. E aí você vai, né, tenta se conhecer melhor, porque é uma coisa não tão fácil da gente se conhecer, mas o ato da respiração, ela é muito importante para a gente diminuir esse nível de ansiedade, tentar viver melhor, viver o presente, agradecer, sempre agradecer a Deus pela nossa vida, por mais que Amém. a gente às vezes tenha problemas, mas os problemas nos fortalecem. Né? Estamos aqui na Terra para evoluir. Verdade, verdade. Eu esqueci de dizer no currículo da Lei, lá no começo, que ela também é atleta. Ela do Egito, a Lei também é atleta. Ela é da fitness. Agora, eu digo assim, eu sou maratonista. Show demais, show demais. Ale, agora a gente vai fazer um quadro aqui, uma parte
desse quadro Tá aqui, certo. que é o bate-bola, jogo rápido, igual a Marília Gabriela, um quiz de organização. E eu quero saber como é que tá a Alessandra, a doutora Alessandra, ó, a gente vai deixar a doutora Alessandra para o começo Tá desse certo. bate-papo. E agora a Alessandra, como é que tá a Alessandra de É. organização, hein? Me diz uma coisa, a primeira pergunta do quiz. Como é Ah, que a Ale lava a louça? A louça a sua louça, ela fica organizadinha ou você lava do jeito que tá? não, eu organizo para poder facilitar as E a colheres, os pratos, as cama? panelas. E a cama? A cama, Organiza a cama ou vai já usar, deixa ela desorganizada mesmo? olha, eu sou tão chata da organização que a coxa tem que ficar sem nenhuma dobra. Sem nenhuma dobra. Se alguém sentar, eu digo assim, estica. Tem que ficar bem lisinha. E os e-mails? Lê todos os e-mails do Zap ou os e-mails estão fazendo aniversário? Tem alguns e-mails que estão fazendo aniversário, porque eu recebo muitos e-mails, às vezes, de coisas que eu me cadastrei que já não são tão importantes para mim. E aí a minha lista fica muito grande, eu não consigo ainda apagar. Então, assim, E eu o Zap? reservo, durante o dia eu reservo ali 5, 10 minutos para fazer, para apagar o que eu não quero, porque se eu for apagar tudo, eu vou perder muito tempo. Então a gente precisa fazer uma agenda para poder ir selecionando, senão a gente não faz as coisas todas que a gente pretende. E o WhatsApp? Responde tudo ou fica lá um monte de coisinha Não, aberto? geralmente eu respondo. É difícil eu não responder. É difícil. Pode acontecer uma vez ou Show, outra, mas show. eu geralmente respondo. Tem ritual para dormir ou chegou, dormiu em qualquer lugar? Só para passar os meus cremes. Aí eu tenho que dormir. Aí Hum. eu tenho que, né, lavar o rosto, passar o E creme. agora a última pergunta. Tá com os vídeos, o conteúdo do Carol Timóteo Organize todo em dia ou vai Claro, fazer Organiza Flix esse final de semana? não, tá tudo em dia. Porque ontem mesmo você postou o negócio dos medicamentos, eu já tava tudo ok, já. Gosto sempre de acompanhar. Muito bem, ganhou o selo de organização para a doutora Alessandra. Muitíssimo obrigada por ter participado desse bate-papo. Foi um pontapé inicial, assim, que com certeza vai me dar muita sorte. Muito obrigada por ter aceitado, topado vir aqui, ser a primeira a abrir esse quadro aqui com a gente. Foi uma grande honra e, nossa, assim, tirou um monte de dúvidas, assim, extremamente importantes. Muita gente comentou aqui embaixo como não sabiam de várias coisas e como foi rica esse conteúdo. Esse conteúdo vai ficar gravado aqui. Então, se você quer rever, ou então envia para alguém que precisa ver esse conteúdo, tá? Baixa o conteúdo, mostra pro pai, pra avó, pro vô, para todo mundo aí, que esse conteúdo é muito importante para todo mundo, tá bom? Eu agradeço demais, Ale. A gente sextou com muita, com muita alegria aqui, com muita informação importante. Eu que agradeço o convite, né? Espero que as suas lives realmente sejam realmente um sucesso, porque agora, gente, toda sexta-feira, a nossa Carolzinha tem lives com vários convidados, né? Me sinto lisonjeada por ter sido a primeira, mas vão vir muitas pessoas maravilhosas para conversar e atualizar a gente de vários assuntos que muitas vezes a gente, com o dia a dia, a gente realmente não sabe, né? Então, muito obrigada. Um final de semana maravilhoso para todos vocês. E não esqueçam de fazer a faxina dos seus medicamentos e descartar no local ideal. E fazer Organiza Flix também. Vai lá no Instagram da Ale, no Humanitar Home Care, @Humanitar Home Care. E Isso. vão seguir ela, sigam muito a Ale, porque ela tem um conteúdo muito legal. Outro dia ela postou sobre terapia com animal. Eu achei a coisa mais fofa do mundo, porque aqui a gente tá vivendo isso, as nossas terapias com o Murilo, com a Mavis, né, que é a nossa nova cachorrinha. Então ela faz um conteúdo muito bacana, muito diferenciado, que vocês vão amar conhecer. Então vão lá, @Humanitar Home Care, que tá demais. Eu sou super fã, eu assisto tudo, vejo tudo. E façam Organiza Flix aqui no final de semana também. Aproveitem para botar em dia
todo o conteúdo que a gente tem colocado aqui para vocês, tá bom? Obrigadão, Tá Ale. certo. Bom final de semana para Beijo. vocês, para os seus seguidores. Beijo. Tchau, Beijo. gente. Tudo de Muito obrigada bom. por terem Tchau, participado dessa gente. live. Semana que vem a gente está Tchau, aqui ó, gente. no mesmo bate-horário, na mesma bate-hora. E eu vou colocar para vocês na segunda-feira quem é que vai ser o nosso próximo convidado. Tchau, tchau. Tchau.